aí, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o cenário de 2022. Quem são os candidatos? Temos o Lula, o Bolsonaro, o Sérgio Moro, o Dória, pelas prévias do PSDB que ele ganhou, ele é o novo candidato do PSDB. Aí temos o Datena, o Ciro Gomes e o pessoalzinho ali que já tá muito longe, né? O Lula. O Lula é o cara que ele simplesmente, ele tá tentando ganhar um voto e uma popularidade, fazendo aquelas comitivas, por exemplo, em Paris, né? Que ele vai lá falar que o povo está miserável, que na época dele não tinha isso, blá 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 blá. Que isso é meio que uma conjuntura, uma tática feita meio que pelo José Dirceu, pelos cabeças do PT, pra ele conseguir passar uma imagem mundo afora que ele é o salvador da pátria e quando ele estava no poder, o Brasil era uma maravilha, não é mesmo? E o problema disso, qual que é o problema do Lula? O Lula é um cara que ele automaticamente cai na pesquisa por coisas que ele mesmo fala, como por exemplo, tem que regular a mídia, companheiro. Isso não vai ganhar voto, isso é óbvio que não vai ganhar voto. Até pessoas que não, assim, pensam, não, o Lula é meu candidato, o cara vai votar no Lula, isso não agrada ele, isso não agrada ninguém. Até porque regulamentar uma mídia não tem como você tentar até fazer uma ginástica mental pra explicar, não, isso é bom por causa disso, por causa daquilo, não tem como, certo? Então esse é o principal problema do Lula. O Bolsonaro ele tem a vantagem que ele está com a máquina pública na mão, né? Tem a Jovem Pan passando muitos panos, a população com medo do PT e conseguindo apenas enxergar duas vias, que é Bolsonaro e Lula, né? E ele obviamente está perdendo cada vez mais os seus apoiadores, porque as pessoas veem que a fantasia, a ginástica mental, ela pode ser muito boa para você ver, para você ouvir, mas a realidade é outra. E você vai no mercado, você vai abastecer o carro, você vai comprar gás, você vê a realidade, que não tá fácil, entendeu? Ah, é a pandemia. Não é a pandemia. A pandemia, ela atingiu todos os países, como você vê. Todos os países tiveram uma regressão econômica. Eles estão crescendo muito menos, a maioria já está recuperado, mas estão crescendo muito pouco do que cresceu antes, certo? Porém, se você for analisar os dados, você vê que o PIB do Brasil é ridiculamente baixo comparado com os outros. A nossa moeda é a terceira mais desvalorizada do mundo em 2020. E quando você vê isso, o que significa? Que a pandemia aconteceu no mundo inteiro. E por que o Brasil tá tão abaixo assim? Já não é a pandemia, não é mesmo? Então as pessoas começam a ver isso. Óbvio que o Bolsonaro vai conseguir manter aquela popularidade dele, dos apoiadores, que ele pode matar alguém, que o cara vai falar, tem que vencer comunistas, né? Vai ter esse pessoal, porém o pessoal que apoia ele mais por raiva do PT, tá começando a falar assim, cara, o PT é uma porcaria, mas eu não vou ficar no menos lixo. Eu tenho que procurar outra via, né? E aí temos a outra via. Quem seria a outra via? Temos lá Ciro Gomes, Sérgio Moro, Datena e Dória. Então, quais são as minhas análises? O Ciro Gomes, ele é um cara que ele tá totalmente parado. Ele não cresce mais. Se você pegar as pesquisas e analisar há meses atrás e até agora, o Ciro Gomes, ele não cresce. Ele tá sempre na faixa ali dos 6, 8%, 6, 8%, 6, 8%, né? Ele não cresce mais. E o Ciro Gomes está em campanha desde 2018, né? Como vocês podem acompanhar, ele sempre vai em podcast, vários tipos de programa. Aí temos os outros, o Datena, o João Dória e o Moro. O Datena, gente, é o seguinte, ele fala que vai ser candidato, que ele é candidato, que ele não vai ser vice de ninguém, que até o Ciro Gomes chamou ele pra ser vice, né? Eu não sou vice de ninguém, sou candidato. E o Datena até agora tá um silêncio, entendeu? A única coisa que aconteceu, ele se filiou a um partido que ele já foi filiado várias vezes, mas ele não se pronuncia, não fala mais nada, não diz que é pré-candidato, não faz nada, entendeu? Então eu acredito que o Datena vai chegar no último momento ali e ele vai peidar e vai fugir, né? E aí temos o Dória e o Sérgio Moro. O Dória é o seguinte, quem mora em São Paulo, no estado de São Paulo, não vota no Dória. A rejeição do Dória, eu diria que em São Paulo é maior do que o Lula e o Bolsonaro juntos, não é? Porque é um cara que ele simplesmente, no meio da pandemia, quis subir o imposto, né? Congratulations! E por quê? Porque quando você sobe o imposto, você sendo um governador,
e as coisas ficam caras, muita gente vai pegar aquilo e falar, é a culpa do presidente, entendeu? E nesse caso, não é, neste caso, né? E essa é a fraqueza do Dória. O ponto forte que o Dória tem é que ele é o cara que começou com as vacinas. Vocês lembram que o Bolsonaro falou que mesmo que a Anvisa passasse a Coronavac, ele não ia comprar vacina. Ele foi sempre contra a vacina, né? Não vê quem não quer e é só ouvir o cara falando, né? É, questão disso aí, nem se passar pela Anvisa eu vou comprar isso aí, essa vacina da China. A vacina eu não vou comprar, tá ok? Vocês lembram? E aí muita gente de fora de São Paulo via, porra, o governador de São Paulo tá vacinando todo mundo. Isso, tipo, traz uma popularidade boa pro cara fora de São Paulo, né? Porém, eu acho que o Dória é muito fraco. Eu não acredito que o Dória chegue a fazer sequer 5, 6%. Eu acredito que o Dória, ele fique abaixo do próprio Ciro Gomes, entendeu? Essa é a minha visão. E por último, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, eu acho que é um cara que tem mais chance de ganhar. A maior chance. Por quê? Porque quem acompanha as pesquisas, se você for ver vários tipos de pesquisas, o Moro, ele chega na faixa, ele começou quando ele se filiou ao Podemos, ele tinha entre 6 e 8%, né? Em apenas 15, 20 dias, um mês mais ou menos, ele chegou praticamente a 16%, ele bateu 15,7%, que é muito alto. Você dobrar a porcentagem em um mês é um negócio muito alto. Muito alto. E tem um outro fator que é muito importante nessa análise. Tem uma pesquisa que diz que essas pesquisas que disseram que o Moro tem 15,7%, a própria pesquisa diz que apenas 28% da população sabe que o Moro é candidato. Se você for pensar bem, o Sérgio Moro, que tem 16%, e apenas 28% da população sabe que ele é candidato e ele já tem 16% disso, isso é muito alto. É muito alto, entendeu? E ele tá crescendo sem parar. Não é uma coisa, por exemplo, o Moro fala que vai fazer tal coisa. Opa, o pessoal gostou, a popularidade do cara cresce. Não, ele não fala muito, entendeu? Eu mesmo não sei o que ele pensa na economia. Eu sei basicamente que ele falou que ele privatizaria a Petrobras. Ele é a favor de privatizar todas as empresas que dão prejuízo, entendeu? Isso é muito bom. Mas assim, não tem um plano econômico bem feito, que é a principal missão do Brasil, do próximo presidente. É a economia, querendo ou não, é a economia. Temos que ter um combate à corrupção, sustentabilidade, mas a economia é o principal, que é o que tá destruída, entendeu? E o Moro tá crescendo muito, muito, muito. Cada pesquisa que passa, ele tá ganhando, subindo mais. O que temos que ver é o quê? Uma hora ele vai estagnar. Eu acredito, na minha análise, se ele estagnar com média de 5% abaixo do segundo lugar, que é o Bolsonaro, ele tem chance de converter esses votos numa campanha, num debate, ele tem chance. Agora, se ele estagnar e parar de crescer com 10% abaixo do Bolsonaro, eu já acho meio difícil ele conseguir. Essa é a minha análise. E como vocês sabem, eu sou a favor do Lula e do Bolsonaro, juntinhos na cadeia, pro resto da vida deles, por acabarem com o país, por fazer a população de otário, por pegar pessoas e transformarem o cérebro delas em cocô, né? Eu sou simplesmente a favor disso, então eu não quero saber. O terceiro lugar é o meu candidato, eu não sei quem é, eu voto em qualquer porcaria. Ciro Gomes, eu odeio o Ciro Gomes, eu discordo tudo dele, tudo. E eu sou capaz de votar no Ciro Gomes contra o Lula ou contra o Bolsonaro. Porque acho que assim, no momento que você tem que escolher entre câncer e AIDS, eu acho que um sarampo, uma cachumba não é tão ruim, né? Então essa é basicamente a minha análise. Então se vocês gostarem, dá uma curtida aí no vídeo e comentem aqui embaixo o que vocês gostariam que eu falasse no próximo vídeo, ou análise melhor sobre um candidato específico, ou até sobre um governador, sobre um prefeito. Só escreve aqui embaixo e se inscreva no canal que isso ajuda muito. Valeu!